a partir desde ahora y comenzamos. Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente nos encontramos aquí dentro del proceso de capacitación de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género del GTG de la OLACEF. Esta vez con el segundo webinario denominado Estándares Internacionales y Obligaciones de los Gobiernos en torno a la violencia basada en género. Les damos la bienvenida a los equipos participantes, personas delegadas de las CFS, miembros de la Auditoría Coordinada, y también a las funcionarias y funcionarios de las EFS de la OLACEF y partes interesadas que hoy nos acompañan. Y para comenzar, les presento a Leila Linares, abogada, miembro y excoordinadora del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Fundadora y coordinadora ejecutiva de la organización no gubernamental CEPIA, Ciudadanía, Estudio, Investigación, Información y Acción, con sede en Río de Janeiro, y dedicada a temas de ciudadanía y derechos humanos con énfasis en la mujer. Profesor emérito de la Escuela de Magistratura del Estado de Río de Janeiro, miembro del Instituto de Abogados Brasileños. Leila nos dará una charla magistral sobre los estándares internacionales, el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará y sus resultados e indicadores. Y en esta ocasión su intervención será en portugués, así que los invitamos a activar los subtítulos en español al costado inferior derecho de la pantalla. También pueden hacer sus preguntas para nuestra panelista en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Bienvenida, Leila, adelante con tu presentación. Graças, buenos dias. Agradeço muito o convite de estar hoje aqui com vocês, junto com o grupo de trabalho de igualdade de gênero da Organização das Instituições Supremas de Auditoria da América Latina e Caribe. Agradeço a todos que tiveram contato comigo para iniciar esse webinário, em particular a Mayra Zambroni, que eu acho que vai mediar esse webinário, né? Nessa apresentação, eu pretendo falar sobre as normas internacionais de direitos humanos, as obrigações dos governos para cumprir esses direitos, bem como a importância de auditar sistematicamente a implementação desses direitos e se eles estão, de fato, sendo cumpridos. Dadas as limitações de tempo, eu vou me centrar nos instrumentos de direitos humanos destinados a prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, baseada no gênero, e que tem sido, em grande parte, um grande esforço dos movimentos feministas em todo o mundo, e certamente dos movimentos feministas do Chile, do Brasil e dos demais países da nossa Latinoamérica. Considerada como a discriminação que mais afeta a qualidade de vida das mulheres, a violência baseada no gênero gera insegurança, medo, bem como sofrimento físico, mental e sexual, além da coerção e outras formas de privação do direito à liberdade. Essa violência, como todos nós sabemos, é uma manifestação de poder e se expressa através de uma dominação masculina, histórica e abrangente, que se dá para além das manifestações de violência no corpo das mulheres. A violência, assim, é um problema de segurança muito diferente para mulheres e homens. O medo da violência, incluindo o assédio, é uma restrição permanente à mobilidade de milhões de mulheres e limita o seu direito de ir e vir, limita o seu acesso a recursos e atividades básicas, embora, na maioria das vezes, essa violência seja tolerada e silenciada pela sociedade e, muitas vezes, pouco atendida pelas instituições do Estado. Os instrumentos internacionais que reconhecem os direitos das mulheres e a sua proteção contra discriminação e violência, esses instrumentos têm sua origem na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
aprovada pela então criada Organização das Nações Unidas. Essa declaração, na realidade, é um marco civilizatório. É um marco civilizatório frente à barbárie e às perseguições que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. E, nesse sentido, a declaração é enfática ao afirmar que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e são dotados de razão, de consciência, e que todos os seres humanos têm direito a todos os direitos e liberdades sem distinção de qualquer tipo, tais como raça, cor, etnia, sexo, língua, religião, opinião política ou origem social, nacional, local de nascimento ou qualquer outra situação que possa levar à discriminação. A declaração, ela introduz a concepção de direitos universais, de direitos indivisíveis e interdependentes. Um direito não existe sem o outro. Não há liberdade, por exemplo, sem igualdade e respeito à diferença. Então, a ideia de universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos é um fato importantíssimo e, nesse sentido, ao aplicar uma convenção, devemos, na realidade, estar aplicando todos os direitos previstos nas demais convenções. Há um reconhecimento unânime de que a igualdade e a não discriminação elas se constituem em um princípio fundamental que ilumina todo o sistema de proteção dos direitos humanos. Nesse sentido, a observância dos princípios de igualdade e não discriminação é um pré-requisito para o pleno gozo e exercício do direito. Os direitos humanos significam também o reconhecimento da diferença, da diversidade como um valor. E, na realidade, os direitos humanos levam a que, percebendo, reconhecendo a diferença, podemos considerar o outro como um parceiro igualmente digno de direitos. E desde a Declaração de 1948, as Nações Unidas estabeleceram um sistema internacional de proteção aos direitos humanos e também a Organização dos Estados Americanos estabeleceu um sistema regional interamericano de direitos humanos. E, ao longo desse tempo, esses sistemas desenvolveram-se através de um conjunto de instrumentos e doutrinas, tanto legislativas quanto doutrinas que devem fazer com que nós possamos interpretar a legislação internacional e a legislação nacional com o olhar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do reconhecimento da igualdade e do reconhecimento da diferença. E esses sistemas, então, passaram a produzir declarações, convenções e decisões em fóruns internacionais e interamericanos de direitos humanos. Eu destacaria alguns desses instrumentos que se iniciaram a partir da década de 1960, como os pactos internacionais dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, econômicos e culturais de homens e mulheres. Esses pactos, na realidade, eles detalham os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e especificam sujeitos de direitos também específicos. Uma outra convenção das Nações Unidas, extremamente importante e muitas vezes pouco debatida, é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965. Particularmente para países como o Brasil, que tem uma forte presença de população negra, na maioria da sua população, essa convenção é de essencial conhecimento para que a gente possa realmente se colocar de maneira não só contra o racismo, mas de maneira antirracista. A Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, ela, além do princípio da igualdade, ela reconhece a necessidade do princípio da equidade,
que se dá através de medidas especiais para assegurar o progresso de certos grupos sociais ou étnicos ou individuais que necessitam de proteção a fim de que essas pessoas, esses sujeitos, possam igualmente gozar e exercer os direitos humanos e a liberdade com base na igualdade. Um exemplo prático do princípio da equidade é a chamada ação afirmativa ou a política de cotas, né, que procura, né, superar o atraso histórico do acesso a direitos de determinados grupos sociais, criando medidas positivas, medidas afirmativas, né, que não necessariamente são consideradas medidas discriminatórias. Essas medidas especiais e protetivas, essas medidas perdurarão enquanto perdurarem as discriminações raciais. Quando acabarem essas discriminações, e eu espero sinceramente que nós possamos viver num mundo sem discriminação, claro que essas medidas protetivas especiais não farão mais efeito. Um outro documento muito importante na proteção aos direitos humanos é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969. A Convenção assegura a proteção de todas as pessoas, de todas as categorias de direitos humanos, aqueles direitos previstos nos pactos internacionais de direito à saúde, direito a direitos civis, direito à igualdade na família, direito ao trabalho, sem discriminação alguma. Ou seja, a ideia de que todos os indivíduos têm direitos faz com que, mesmo sendo um nacional ou não nacional, nos nossos países, nós devemos ter com eles o mesmo tratamento de igualdade entre nacionais e não nacionais. É como se inaugurasse, assim, uma espécie de declaração internacional de cidadania. Todos nós seríamos cidadãos em qualquer lugar onde nós estejamos. Uma convenção especialmente importante para as mulheres é a Convenção contra todas as formas de discriminação contra as mulheres, que foi adotada em 1979 pelas Nações Unidas. Essa convenção define o que é discriminação contra a mulher, né, que seria, então, toda a distinção, exclusão ou restrição feita com base no sexo, diríamos hoje no gênero, que tenha por efeito ou finalidade prejudicar ou anular o reconhecimento, o exercício pelas mulheres, independentemente do seu estado civil, em igualdade com os homens. Em igualdade com os homens no domínio político, no domínio econômico, no domínio social, cultural ou em qualquer outro domínio. Tal como a Convenção contra o Racismo, a Convenção contra a Discriminação às Mulheres é uma convenção que também prevê medidas especiais, protetivas, ações afirmativas, enquanto durarem as discriminações contra as mulheres. Em 2015, essa convenção ela foi fortalecida por duas recomendações. A recomendação número 33, sobre o acesso à justiça, e a recomendação de 2017 sobre violência contra as mulheres. A recomendação 33 é uma recomendação extremamente importante, particularmente para as instituições da justiça. Essa recomendação salienta que a discriminação contra as mulheres tem sido agravada por fatores de intersecção que fazem com que determinadas mulheres sofram diferentes formas de discriminação. E esses fatores de intersecção seriam também aqueles relacionados à raça, à etnia, a estatuto de indígena ou minoritário, a situação da cor, o estatuto socioeconômico. Então, imaginemos que, na realidade, mulheres negras, por exemplo, no Brasil, elas estão mais sujeitas a sofrerem discriminações nas instituições de justiça que aquelas mulheres brancas. Então, esse é um dado importante, por exemplo, em países de forte população indígena ou em países de forte população de determinadas etnias, que são, muitas vezes, pelo costume, consideradas populações
que deveriam ser submetidas a padrões de discriminação e de estereótipos. Então, na realidade, a Recomendação 33 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, ela é uma convenção que apoia, reconhece as distintas vulnerabilidades que as mulheres sofrem, né? Eu chamaria atenção, né, para vulnerabilidades como aquelas de mulheres de identidade lésbica, bissexual ou transexual, de mulheres negras, de mulheres pobres, de mulheres, enfim, que vivem em populações rurais ou mulheres indígenas. A Convenção criou um comitê de peritas, e esse comitê de peritas acompanha como os estados que assinaram essa convenção e essa Recomendação 35, que Chile e Brasil assinaram, a convenção, então, tem um comitê para acompanhar a implementação dessa convenção. E os estados-partes são obrigados a apresentar relatórios nacionais ao comitê periodicamente, de 4 em 4 anos. E, nesse sentido, o comitê também atua como um órgão jurisdicional para receber queixas de violação de direitos humanos. Eu citaria um caso que ocorreu no Brasil, de uma jovem mulher negra que morreu no processo de parto por falta de atendimento. Esse caso, Aline Pimentel versus Brasil, foi levado ao Comitê da Convenção contra a Discriminação das Mulheres, e o comitê condenou o Brasil a tomar uma série de atitudes e compromissos para que as mortes maternas, particularmente as mortes maternas de mulheres negras, fossem reduzidas e que os serviços de saúde pudessem ter para com essas mulheres um reconhecimento que as questões de gênero também se articulam com a questão de raça e de etnia e com a questão da pobreza. Para nós, né, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, de grande importância é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, conhecida como Convenção de Belém do Pará. A Convenção de Belém do Pará, ela declara que a violência contra as mulheres se constitui em violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E a violência limita, total ou parcialmente, o reconhecimento, o gozo ou o exercício de tais direitos e liberdades pelas mulheres. E a Convenção define a violência contra as mulheres como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte ou dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres, quer essa violência ocorra na esfera pública ou privada, na família, por exemplo, quer ocorra na comunidade, quer seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou pelos seus agentes, onde quer que ocorra. Ou seja, na Convenção de Belém do Pará, o Estado também pode ser, o Estado também é um agente violador de direitos humanos. Não só a família, né, aquilo que nós conhecemos como a violência intrafamiliar, não só os estranhos que estão nas ruas, atuando com violência de gênero contra as mulheres, mas o Estado. Então, essa obrigação do Estado de não punir, de não castigar as mulheres, deve ser, então, levada em consideração. Todas essas convenções, elas estabelecem deveres e obrigações dos Estados, que os Estados-partes devem cumprir, né? Por exemplo, obrigações de tornar a legislação nacional de acordo com os direitos estabelecidos nessas convenções. Ou seja, o Estado-parte que assina a Convenção de Belém do Pará, ao longo do tempo, a partir de 1994, deverá, então, adequar a sua Constituição e as suas leis internas ao conteúdo da Convenção de Belém do Pará. Uma outra obrigação é assegurar o acesso à justiça. O acesso à justiça se dá considerando não só o afastamento dos estereótipos de gênero, que muitas vezes estão presentes nas decisões judiciais, mas é criar mecanismos
que possibilitem que esse acesso seja rápido, que a resposta da justiça seja uma resposta condizente com as necessidades das mulheres. Uma outra obrigação é a implementação de políticas públicas que tornem os direitos declarados, tanto na Convenção de Belém do Pará, quanto nas demais convenções, efetivos. Né? Muitas vezes os direitos estão colocados nas leis, mas muitas vezes o que está na lei não está colocado na vida concreta de homens e mulheres. E no caso das políticas públicas, na área da segurança, na área da atenção à mulher, na área da prevenção, essas políticas públicas não têm sido implementadas de acordo com o que emana do texto da Convenção de Belém do Pará. Um outro também obrigação, né, é implementar e criar mecanismos para prevenir violações de direitos humanos. E, nesse sentido, a prevenção de direitos humanos, a prevenção contra violações de direitos humanos, melhor dizendo, essa prevenção deve formar atores públicos e privados para melhor compreender e observar os direitos humanos e suas práticas. Eu creio que webinários, seminários, cursos como esses que nós estamos hoje aqui conversando, são fundamentais para que as convenções sejam, de fato, conhecidas e cumpridas. A Convenção de Belém do Pará, além de proteger outros direitos previstos nas demais convenções, a Convenção do Belém do Pará tem 2 artigos, que são os artigos 7 e 8, onde são destacados uma série de outros deveres. Por exemplo, o dever da devida diligência, o dever de tomar medidas para obrigar o perpetrador da violência a abster-se de assediar, intimidar, ameaçar, ferir ou pôr em perigo a vida da mulher. A obrigação de promover a sensibilização de toda a sociedade para que as mulheres possam ter uma vida livre de violência. Modificar padrões socioculturais de comportamento de homens e mulheres, que por séculos, né, atuam como formas de preconceito e de afastamento das mulheres de seus direitos. Também promover a educação formal, educação não formal, né, tanto nas escolas, né, escolas públicas, escolas particulares, contra basicamente seus agentes. E uma obrigação também importante de incentivar os meios de comunicação para contribuir para a erradicação da violência e dos estereótipos de gênero. Nós sabemos que, se por um lado os meios de comunicação têm um papel importante no lazer, né, na distração e na divulgação de notícias, nós vemos também que os meios de comunicação, muitas vezes, produzem e reproduzem estereótipos de gênero que atuam para diminuir os direitos das mulheres. E uma obrigação muito importante também é assegurar a investigação, mas não só a investigação, assegurar que se recolham, que se estabeleçam estatísticas e outras informações relevantes sobre as causas, as consequências, a prevalência da violência contra as mulheres, de tal maneira que esses dados estatísticos possam, e junto com dados de pesquisas qualitativas também, que esses dados possam avaliar a eficácia das medidas e dos compromissos assumidos pelos Estados-membros da OEA para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. Considerando também, né, que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes, é importante, ao aplicar a Convenção de Belém do Pará, que nós tenhamos em mente também aquilo que está na Convenção para eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Nesse sentido, para que as mulheres possam ter uma vida, viver uma vida sem violência, é necessário que as mulheres tenham acesso a seus direitos civis, aos seus direitos políticos. Nós sabemos que ainda no nosso continente a representação política das mulheres é muito baixa. Eu chamaria a atenção particularmente
para o Brasil, direitos econômicos, na medida em que a gente vê também que a grande maioria das mulheres ainda é extremamente pobre, os índices de desemprego atingem as mulheres de uma forma mais forte que os homens, a vulnerabilidade das mulheres no sistema de saúde, a vulnerabilidade das mulheres em relação ao acesso à justiça e à eliminação dos estereótipos de gênero. Então, nesse sentido, é importante poder articular que a vida sem violência é também uma vida sem discriminação. Isso pode ser uma utopia, isso pode ser um ideal, mas é em direção a essa utopia que nós vamos andando, nós vamos nos dirigindo, esperando construir sociedades iluminadas pela doutrina, pelos ensinamentos dos direitos humanos, dos instrumentos internacionais de direitos humanos. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, também criou um mecanismo de acompanhamento da Convenção de Belém do Pará. É um comitê de peritas independentes. E, periodicamente, os Estados-partes da OEA, todos assinaram a convenção, devem submeter a este comitê relatórios nacionais, respondendo a questionários preparados pelo comitê, com indicadores para avaliar o progresso dos compromissos assumidos. No conjunto desses indicadores, o Comitê de Peritas aponta, né, indicadores que mostrem se a legislação nacional é compatível com a Convenção. Indicadores que mostram a existência de planos nacionais voltados para definir ações, para definir estratégias de prevenção e erradicação da violência contra as mulheres. Mecanismos de acesso à justiça. E aí, esses mecanismos vão além do sistema jurídico propriamente dito, né? São, portanto, os serviços voltados para atender as mulheres, em especial para atender as mulheres em situação de violência nas suas diversas etapas de vida, sejam mulheres adultas, mulheres meninas ou mulheres maiores, mulheres mais velhas. Fundamental para desenvolver essas políticas é o cumprimento do indicador disponibilização de recursos orçamentários. Muitas vezes, as políticas públicas voltadas para as mulheres são políticas mais pobres. Na realidade, os nossos países alocam muito mais recursos na área militar, por exemplo, sem que se aloquem esses recursos necessariamente nas áreas voltadas para a prevenção da violência que ocorre dentro do próprio Estado e, particularmente, da violência contra as mulheres. Os relatórios, né, do Comitê da Organização dos Estados Americanos, esses relatórios são analisados e são complementados com relatórios alternativos, ou, como se chama também, relatórios sombra, apresentados por organizações da sociedade civil ao Comitê de Peritas. Então, analisando ambos os documentos, ambos os relatórios, e buscando dados também diretamente nas estatísticas disponíveis e disponibilizadas pelos diversos países, o relatório de avaliação sistematizado, enviado ao Estado-parte, e nesse relatório o comitê salienta os progressos alcançados e as debilidades, as fraquezas institucionais, e também apresenta recomendações para o cumprimento da Convenção. Essas recomendações são enviadas ao Estado-parte, o Estado-parte pode replicar, né, pode não concordar com a avaliação feita, pode incluir novas informações, mas, na realidade, esses relatórios têm sido acatados e têm sido reconhecidos pelos Estados-partes. Esse processo de monitoramento da Convenção de Belém do Pará, ele se beneficia também, dentro dessa ideia da interdisciplinariedade, né, entre as convenções, ele se beneficia de uma outra recomendação do Comitê para a Discriminação contra as Mulheres, que é a recomendação número 35, recomendação geral número 35, sobre violência contra as mulheres.
E essa recomendação, ela enfatiza muito a importância dos dados estatísticos. Ela apela aos estados que estabeleçam um sistema de recolhimento, análise e publicação regular de dados estatísticos, por exemplo, sobre o número de denúncias de todas as formas de violência baseada no gênero contra as mulheres, incluindo as denúncias sobre as violências na área tecnológica, né, nas mídias sociais, que se inclua estatísticas que possam permitir a visualização do número e dos tipos de ordens de proteção emitidas. Muitas vezes as mulheres denunciam nas delegacias, nas comissarias de polícia, mas não necessariamente essas denúncias se transformam em ordens de proteção. As taxas também de condenação e o tempo necessário para concluir os processos. Muitas vezes o processo começa em 1 ano e ele só é concluído 2, 3 anos, 4 anos depois, e muitas vezes levando à perda da capacidade do Estado de promover o julgamento e a punição do agressor. O sistema de informação estatística, né, precisa também ser desagregado pelos tipos de violência, pela relação entre vítima, né, ou sobrevivente da violência e o seu agressor. Nós vamos ver, portanto, dentro desses dados estatísticos, no caso do Brasil, que grande parte da violência contra as mulheres é a violência que ocorre no ambiente doméstico e familiar. Seja violência física, seja violência psicológica, seja violência sexual. Mas sabemos também que em alguns países se observa a violência praticada por grupos paramilitares, a violência praticada por grupos de narcotraficantes e mesmo a violência praticada por atores do Estado. Então é importante distinguir que violências são praticadas, quem pratica essas violências e incluir também o perfil dessa mulher que está sendo, que está em situação de violência, né? Se é uma mulher branca, se é uma mulher negra, se é uma mulher indígena, se é uma mulher pobre, se é uma mulher de classe média, qual é a idade dessa mulher? São esses dados sobre o perfil de vítima, sobre o perfil de agressores, sobre os dados, né, de condenação e de reparação, que dão para nós, né, na realidade, elementos para avaliar de que maneira os Estados-partes estão cumprindo realmente as convenções que assinam. E, portanto, os dados, né, estatísticos, eles vão permitir que possamos identificar as lacunas, identificar os vazios e as violações. E, nesse sentido, a identificação, né, dessas lacunas e das violações, elas vão permitir que possamos desenvolver medidas protetivas, né, que devem incluir a criação, né, de serviços, que devem incluir a criação de observatórios para dar continuidade ao recolhimento de dados, né? E, basicamente, ao recolhimento de dados, né, sobre uma forma de violência contra as mulheres que tem se intensificado, ou pelo menos tem sido visibilizada, né, que é o feminicídio, né? Nós sabemos que os índices de feminicídio crescem no nosso país, que os índices de feminicídio representam a manutenção de uma cultura voltada para a subordinação das mulheres, para o poder masculino sobre o corpo das mulheres, tanto o poder em relação à violência sexual, quanto o poder de matar a mulher, assassinar a mulher, no momento em que essa mulher também não quer mais se sujeitar a esse poder. Os relatórios, né, do Comitê de Peritas, esses relatórios nacionais, eles são sistematizados em relatórios hemisféricos e em relatórios de segmento, né? Nesses relatórios hemisféricos se faz uma análise do conjunto dos países que assinaram a Convenção de Belém do Pará. Então, temos ali um trabalho comparativo, né? Que país tem uma boa lei adequada à Convenção, que país avançou na criação de sistemas
de dados estatísticos, que país criou e interiorizou serviços, que muitas vezes os serviços são serviços que se agregam nas grandes capitais e no interior esses serviços não existem. Então, o relatório hemisférico nos dá um olhar mais amplo sobre o nosso continente e nos permite também perceber quais os países que avançaram mais, quais os países que apresentam os melhores índices de progresso em matéria de proteção e quais os países que ainda precisam, que ainda têm maiores debilidades na implementação da Convenção. Quando recebem os seus relatórios, os Estados-partes precisam responder ao comitê e apresentar, então, novas informações. Essas novas informações possibilitam mostrar que, depois que recebem seus relatórios, com a avaliação do comitê, se houve progressos a partir daí, se as recomendações foram, de fato, atendidas, né? Se as fraquezas ou as debilidades foram superadas e também de que maneira os progressos, né, se intensificaram em determinados países. Esses relatórios, tanto o relatório hemisférico quanto o relatório de segmento, o terceiro relatório hemisférico e o terceiro relatório de segmento de 2020, mostra que o menor progresso dos países membros da OEA foi feito, o menor progresso foi na área da prevenção primária. E, embora ainda exista um desenvolvimento incipiente de modelos abrangentes e integrados de prevenção primária, alguns progressos puderam ser experimentados, mas ainda há pouco conhecimento sobre como realizar a prevenção, como medir o impacto dos esforços de prevenção. Ou seja, os índices de violência crescem. Por que os índices de violência crescem? Porque, na realidade, o trabalho de prevenção, o trabalho de mudança cultural, o trabalho de atuar, né, para que as mulheres realmente possam viver uma vida sem violência, não foi feito, ou foi feito de uma forma ainda muito débil. Então, a prevenção seja talvez o fator mais importante nos dias de hoje de avançarmos, sem descuidarmos, né, dos compromissos de atenção, de atendimento às mulheres que estão em situação de violência. A prevenção tem o objetivo de impedir que a violência ocorra. Então, isso é um dado de grande importância que a gente terá que avançar. E a prevenção da violência, nesse sentido, é um aspecto central das obrigações previstas em todos os artigos da Convenção de Belém do Pará e da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. A Organização dos Estados Americanos possui dois instrumentos de grande importância que têm sido acionados pelos movimentos sociais e particularmente pelos movimentos de mulheres. São a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, ela recebe queixas, denúncias de violação dos direitos humanos, ela faz uma investigação para ver a veracidade dessas queixas, dessas denúncias, e considerando que, de fato, essas denúncias ocorreram, essas violações ocorreram, os Estados-partes são chamados, né, a se justificar, né, uma espécie de mecanismos de defesa. Muitas vezes os Estados se justificam, os Estados se comprometem e reconhecem que violou aquele direito, e o Estado, então, faz uma espécie de conciliação com a vítima da violência, nesse sentido, se antecipando a um julgamento mais grave na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Ou seja, nesse processo de análise, de tentativa, né, de reconhecimento da violação de direitos humanos, tanto pelo próprio Estado, quanto pelos sujeitos que estão, né, nesse Estado,
essas recomendações da comissão, elas levam, né, obrigam o Estado a cessar a violação, a punir os responsáveis e compensar as vítimas por danos físicos. Eu citei o caso da Aline Pimentel, né, junto ao Comitê CIDO, e eu gostaria de citar 2 casos, né, que foram levados à Corte Interamericana à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro caso diz respeito ao fracasso do Estado brasileiro em processar as 2 tentativas de assassinato cometidas contra a senhora Maria da Penha Fernandes por seu marido. Esse processo de julgamento desse homem, desse autor, né, de 2 tentativas de homicídio, demorou um tempo imenso que levaria, pelo direito brasileiro, e eu acredito também pelo direito chileno e de outros países, que levariam, então, à perda, né, do direito do Estado de punir esse agressor. E, nesse sentido, a comissão considerou que essa demora interminável em promover o julgamento, demorou quase 20 anos, a comissão considerou que o Estado brasileiro violou os direitos e os deveres previstos no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, o direito à devida diligência, por exemplo, né? Bem como deixou de cumprir o artigo 8º, o artigo 25 da Convenção Americana de Proteção à Mulher, né? E, nesse sentido, o Estado brasileiro atuou de forma omissa e tolerante em relação à violação infligida. A Comissão Interamericana, portanto, condenou o Brasil a levar adiante o julgamento do agressor, o que foi feito, levando à condenação, indenizar a senhora Maria da Penha pelos danos físicos e morais sofridos e elaborar uma lei de violência contra as mulheres. Foi daí que surgiu a Lei Maria da Penha, a lei sobre violência doméstica contra as mulheres no Brasil. O segundo caso se refere à decisão, o segundo caso se refere ao Chile, se refere à decisão do Supremo Tribunal do Chile, que utilizou a discriminação contra mulheres em sua sentença com base na orientação sexual, na medida em que a sentença considerou que a coabitação da mãe das crianças envolvidas nessa situação com uma parceira homossexual levaria a uma chamada, entre aspas, deterioração do ambiente social, familiar, educacional das crianças e poderia ter efeitos adversos no bem-estar. E, nesse sentido, a sentença, na realidade, comete, né, uma discriminação e uma violência institucional contra 2 mulheres que viviam, né, numa relação homoafetiva com suas crianças. Uma das mulheres, inclusive, era uma juíza, e a decisão do tribunal, né, de retirar, né, a guarda das crianças da mãe, passando-a para o pai, se revelou uma violação grave de direitos humanos, né? Então, nesse sentido, também o Estado chileno, em função dessa decisão do Supremo Tribunal, foi considerado culpado pelo Comitê, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como violador de direitos humanos. Violador de direitos humanos no que diz respeito à igualdade e não discriminação, a orientação sexual como uma categoria que deve ser protegida, a possível diferença de tratamento com base na orientação sexual, ou seja, a questão da interseccionalidade, né? Ou seja, a diferença de tratamento entre uma mulher heterossexual e um homem heterossexual e uma mulher homossexual. E também a decisão violou o princípio do interesse superior da criança e as presunções de risco. Então, é muito interessante que a gente possa também não apenas conhecer as convenções, as recomendações gerais, os planos de ação, mas conhecer também as decisões. Essas decisões estão todas disponíveis através dos diferentes sites, né, da Organização dos Estados Americanos e também da Organização das Nações Unidas, porque
é o direito vivo, é o direito praticado, é o direito que uma parte que teve seus direitos violados denuncia, essa denúncia é avaliada, é pesquisada, é investigada, e essa denúncia, então, se transforma em parte da aplicação, de fato, dos princípios de direitos humanos previstos nas diversas convenções. Nos termos do direito internacional, um Estado-parte é responsável por atos e omissões de seus órgãos e agentes que constituem violência baseada no gênero contra as mulheres, incluindo não apenas os atos ou omissões de funcionários do seu conjunto, né, de pessoal, mas também dos agentes públicos, dos agentes privados, né? No campo do direito do Estado, é importante que o Estado não ocorra atuando com omissão na implementação de políticas, de procedimentos, e que devem dispor de quadros jurídicos eficazes e acessíveis e serviços para abordar todas as formas de violência baseada no gênero. E, a fim de proteger o direito de cada mulher a uma vida livre de violência, os Estados-partes devem incluir nos seus relatórios nacionais as informações sobre as medidas tomadas para prevenir. Então, é muito importante que os Estados-partes, tendo os dados estatísticos, tendo criado um sistema estatístico e tendo realizado pesquisas qualitativas, possa responder de forma robusta, de forma consistente, esses relatórios, né, que são enviados, né, pelo Comitê da Convenção de Belém do Pará. Nesse sentido, é importante que cada Estado-parte tenha órgãos capazes de implementar ações e de gerar informações para preparar os seus relatórios. A questão do monitoramento, né, e das avaliações subsequentes, do monitoramento de processo, né, e avaliação de resultados, são procedimentos fundamentais para que a gente possa avaliar o quanto um Estado avançou ou enquanto o Estado ainda apresenta debilidades, né? Há um dado importante que é muito importante também nesse processo, acompanhar as políticas públicas naquela percepção da interseccionalidade, né? As políticas públicas de gênero e articuladas a todas as outras situações que levam à vulnerabilidade das mulheres. E, nesse sentido, o papel, né, dos funcionários governamentais nesse processo é de particular importância. Na realidade, todo o legado iniciado em 1948, com a Declaração de Direitos Humanos e a criação dos instrumentos internacionais de direitos humanos, é um legado que nós devemos, né, em termos morais, em termos éticos e em termos legais, né, não deixar ser destruído, não ser colocado, né, em segundo plano. É uma obrigação não só do Estado-parte, mas é uma obrigação de cada indivíduo, de cada um de nós, com esse legado tão importante que criou, né, na realidade, a separação entre civilização e barbárie. E, finalmente, eu recomendo a todos vocês, todos os presentes, que leiam, releiam e divulguem esses instrumentos internacionais nos ambientes em que circulem, que incorporem nas suas práticas institucionais essas recomendações, esses deveres, né? E, em particular, né, a recomendação sobre todas as formas de discriminação contra as mulheres, a recomendação número 33, de acesso à justiça, a recomendação número 35, de violência contra as mulheres, e a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, que também tem uma série de recomendações e declarações ao longo da sua atuação. Também procurem ver de que maneira, né, os nossos países foram avaliados através dos relatórios hemisféricos, tanto o relatório de segmento, quanto o relatório geral
hemisférico, né? É importante que as decisões da Corte Interamericana e do Tribunal, né, e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sejam também conhecidos e debatidos. Muitas vezes é importante que nas faculdades de direito ou nos grupos de discussão dos diversos serviços que atendem as mulheres vítimas de violência, é importante que esses estudos de caso sejam realizados, porque é através desses estudos de caso que nós podemos, portanto, dar vida a esses deveres, dar vida a essas convenções e recomendações. Eu me coloco à disposição dos senhores e das senhoras para a gente poder conversar um pouco mais. Muito obrigada. Muchas gracias, Leila. Desde la coordinación del Grupo de Trabajo de Género, estamos muy contentas con tu intervención, ya que nuestra auditoría coordinada se basa en estos instrumentos internacionales aludidos, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Estamos seguras que para nuestras personas auditoras, el conocer sobre el conjunto de estándares internacionales y las acciones disponibles para promover la prevención sobre la violencia contra las mujeres les aportará significativamente en el trabajo de auditoría que estamos realizando. Saludamos a quienes nos acompañan desde diferentes EPS de la OLACEF, desde Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay. Tenemos preguntas de nuestros asistentes, Leila. La primera, ¿cómo se vieron afectados los resultados de seguimiento de la Convención de Belém do Pará tras la pandemia del COVID-19? Te pedimos, por favor, si puedes contestar en español. Sí. Los resultados demostraron que la situación de las mujeres en el momento de la pandemia, en los 2 años de la pandemia, provocó una terrible situación. Las mujeres en el momento de la pandemia fueron las personas más golpeadas pelo desempleo, por los empleos más frágiles, foram golpeadas mais por seus companheiros, tiveram dificuldades muito largas para fazer as denúncias. Então, a pandemia colocou para nós situações muito extremas, situações que hoje em dia se veem destacadas, em las evaluações de los diversos peritos estatais e peritos não estatais. E há uma série de documentos do mecanismo de seguimento da Convenção de Belém do Pará que demonstram isso e que têm, portanto, uma preocupação para que essa maior visibilidade que a pandemia de Covid produziu, essa maior visibilidade demonstra, de certa medida, uma debilidade muito grande da prevenção da violência contra as mulheres e a situação que, em situações de maiores dificuldades, seja da Covid ou de los desastres naturais, as pessoas mais atingidas são as mulheres e os niños. Muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, nos has contestado un poquito sobre la segunda pregunta, que dice, el COVID-19 aumentó las cifras de la violencia contra las mujeres al convivir con sus violentadores. ¿El MESEDVI adoptó una estrategia especial estos años de pandemia? Entonces, si la quieres complementar, por favor. Sí, el MESEDVI ha hecho una serie de documentos. Muitos desses documentos também foram feitos por las Nações Unidas, por ONU Mulheres, por exemplo. Há recomendações muito específicas para se criar canais de denúncia online, por exemplo, onde as mulheres que não podem sair de casa podem ter mecanismos de denúncia. Há recomendações também para o investimento em los serviços, para que os serviços sejam mais solidários, mais abertos às mulheres. Há recomendações também que se voltam para a necessidade de campanhas de prevenção, campanhas de
dar a visibilidade, a responsabilidade de cada um de nós outros em apoiar as mulheres em situação de violência. E, em muitos casos, o MESEC e também o Comitê da Convenção contra a Discriminação contra as Mulheres demonstraram, né, a necessidade de um esforço conjunto da sociedade e do Estado, particularmente em momentos graves como esse da pandemia de Covid-19. Perfecto, Leila. Muchísimas gracias por tus respuestas. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por finalizado este webinario. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias también a nuestra panelista Leila Linares por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta capacitación haya sido fructífera para las personas auditoras de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género. Nos vemos en otra oportunidad. Buen día. Bom dia, muitas gracias.